O cantor Amado Batista, um dos nomes mais consagrados da música brasileira, decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar publicamente sobre os boatos que circularam recentemente envolvendo seu casamento com a modelo Cálita Franciele. Goiás, News, notícias, sem más delongas. Vamos para a notícia. O casal, que oficializou a união em março deste ano em uma cerimônia discreta, viu seu relacionamento virar alvo de especulações nas redes sociais após declarações de Amado em shows viralizarem. Diante da repercussão, o artista usou suas redes para desabafar e defender o relacionamento. Visivelmente incomodado, ele rebateu os rumores e afirmou que tudo não passa de invenções maldosas. Olá, seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estar inventando tanta mentira sobre mim e minha mulher. Não tem nada com a gente, tudo maravilhoso. Vocês querem estragar tudo, declarou o cantor, num tom indignado. Com um desabafo direto, ele deixou claro que não aceita ver seu amor ser colocado em xeque por comentários infundados. Amado Batista foi além e tratou de esclarecer de forma enfática os rumores sobre uma suposta traição. Segundo o artista, não há e nunca houve nenhum tipo de infidelidade na relação com Cálita Franciele. Em seu desabafo, ele reforçou que ambos se amam de verdade e vivem uma relação de respeito mútuo. Nós não temos motivos e nem temos cara para trair um ao outro, porque a gente se gosta, se ama, e ela é uma pessoa maravilhosa. Não merecia isso de ninguém, principalmente de mim, disse ele. A declaração buscou colocar um ponto final nas especulações e reforçar a imagem de um casal que está unido contra os ataques. Para o cantor, as fofocas que surgiram não refletem a realidade e têm apenas o objetivo de causar intrigas e prejudicar o que ele considera uma relação sólida e verdadeira. Mesmo assim, a repercussão continua alimentando debates e curiosidade entre fãs e críticos. A origem de toda essa polêmica teria sido declarações feitas por Amado durante uma apresentação recente no Arraiá do Povo, em Aracaju. Em um momento descontraído do show, o cantor falou sobre a vida de solteiro, dizendo que estava sozinho de novo e refletindo se vida de solteiro não seria melhor do que a vida de casado. Para quem ouviu, o tom parecia de desabafo pessoal, mas, segundo Amado, tudo não passou de uma brincadeira de palco. Como ela mesma disse, tô fazendo um show. É preciso ter interação com o público, brincar com as pessoas, justificou o cantor. Ele reforçou que, após 50 anos de carreira, é comum usar frases de efeito para entreter o público e que não se tratava de uma revelação sobre sua vida pessoal. Ainda assim, as palavras repercutiram negativamente e levantaram dúvidas sobre o verdadeiro estado do relacionamento entre ele e a modelo. Durante essa mesma apresentação, Amado Batista continuou refletindo sobre o amor, a vida e os relacionamentos, o que acabou gerando ainda mais interpretações equivocadas. Em outro trecho do show, ele declarou: "Quando falta amor, falta tudo. Somos movidos a amor. O amor está na gente independente de idade, cor, condição social. Isso é maravilhoso." Essas palavras, embora com um tom romântico e filosófico, foram vistas por muitos como uma indireta sobre sua vida conjugal. No entanto, o cantor reafirmou que tudo faz parte do seu espetáculo e não deve ser interpretado como uma confissão pública de crise. Ele ainda lamentou o fato de muitas pessoas não conhecerem o formato de seus shows e, ao se depararem com pequenos trechos fora de contexto, passarem a criar histórias que não condizem com a realidade. Ali não é o homem falando aquelas coisas. É o artista que está se divertindo com as pessoas, disse. O desabafo de Amado Batista revela o incômodo de quem vive sob os holofotes e precisa frequentemente se explicar por conta de suposições que tomam grandes proporções. Ele termina seu vídeo nas redes sociais com uma crítica dura ao comportamento de parte do público e da imprensa, que, segundo ele, transforma qualquer frase em escândalo. Nunca viram meu show na vida, e quando vem alguma coisa que para vocês é notícia, aí começa esse tipo de coisa. Estou envergonhado com o que estão tentando fazer, completou. A situação levanta um debate importante sobre os limites entre o artista e a pessoa por trás do palco, além de como interpretações precipitadas podem impactar a vida de casais públicos. Para Amado, o amor que sente por Cálita permanece firme, mesmo diante dos boatos. E ele deixa claro que não permitirá que mentiras atrapalhem sua vida pessoal.
Com isso, ele espera virar a página e seguir adiante, longe das fofocas. O caso de Amado Batista e Kálita Franciele escancara uma ferida aberta na vida das celebridades. O julgamento público baseado em fragmentos, recortes e especulações. Para além do entretenimento, o episódio nos convida a refletir sobre como o sensacionalismo alimenta um ciclo cruel de desinformação, onde a verdade pouco importa diante da viralização. Quando um artista como o Amado, com mais de 5 décadas de carreira, se vê obrigado a interromper sua rotina e vir a público para desmentir rumores, é sinal de que algo está fora de controle. As redes sociais, que deveriam ser canais de aproximação com os fãs, tornaram-se arenas de ataques, suposições e julgamentos sumários. E neste caso, nem mesmo uma relação recém-celebrada com votos de amor e respeito escapou das garras do boato. A vergonha expressa pelo cantor não é apenas pessoal, é coletiva. É a vergonha de ter sua verdade distorcida, de ver seu sentimento transformado em manchete. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Amado Batista se mostrou especialmente incomodado com a forma como suas declarações em show foram descontextualizadas. Para ele, o palco é um espaço de performance, de brincadeiras com o público, um território onde o artista interpreta, mas não necessariamente revela sua vida íntima. Aquilo ali é o artista falando, não é o homem, não é o Amado Batista da casa, do casamento, da vida real, disse ele, quase como um apelo para que as pessoas saibam distinguir ficção de realidade. E essa distinção é essencial para o entendimento do que de fato ocorreu. O problema é que a internet tem sede de polêmica, e uma fala isolada, como "estou solteiro de novo", rapidamente vira crise no casamento, mesmo sem nenhum respaldo real. O público, muitas vezes, embarca na onda do escândalo e se esquece de que há seres humanos por trás da fama, com sentimentos, angústias e limites. Outro ponto importante que Amado deixou claro foi a necessidade de defender sua esposa. Kálita Franciele, até então alheia aos holofotes, passou a ser mencionada em veículos de fofoca e virou personagem de narrativas que nunca escreveu. Ao afirmar que ela não merecia isso de ninguém, principalmente de mim, Amado mostrou não só respeito, mas uma vontade genuína de blindar sua companheira de todo esse tumulto. E é aí que a história ganha ainda mais força. Porque não se trata apenas de desmentir rumores, mas de preservar a dignidade de quem é injustamente envolvido em suposições. Para o público, esse gesto pode parecer simples, mas para quem vive o turbilhão da exposição, representa uma atitude de coragem e compromisso. Defender a mulher que ama diante de um mar de fake news foi a maneira que Amado encontrou de reafirmar o valor de sua relação. E essa defesa vem carregada de um peso emocional que só quem já foi alvo de mentiras públicas consegue compreender. Imagine viver sua rotina, acreditar estar construindo uma história sólida ao lado de quem ama, e de repente ver tudo ser colocado em dúvida por frases tiradas de contexto. É exatamente isso que Amado Batista expressou em seu vídeo. O sentimento de frustração e impotência diante de uma narrativa criada por terceiros. Quando ele diz estar envergonhado, não é por conta de um erro, mas por ver sua intimidade sendo explorada como um espetáculo barato. E é nesse ponto que a crítica se volta ao comportamento coletivo de quem consome esse tipo de conteúdo. Será que ainda conseguimos diferenciar o entretenimento legítimo da exposição gratuita? Será que estamos preparados para lidar com os limites entre o artista e a pessoa que vive fora dos palcos? Por fim, o que essa situação revela é uma ferida mais profunda, a carência por histórias alheias para suprir o vazio da própria vida. Há uma ânsia do público por descobrir que relacionamentos perfeitos não existem. Uma vontade velada de ver ídolos falhando, como se isso tornasse a própria dor mais suportável. Amado Batista, com sua simplicidade e sua sinceridade, virou alvo justamente por expressar o amor que sente e, ironicamente, também por brincar com esse mesmo amor nos palcos. Essa dualidade entre o homem apaixonado e o artista brincalhão foi mal interpretada, e o resultado foi um turbilhão de suposições infundadas.
Mas, ao reagir com firmeza e se posicionar, Amado nos lembra que nem tudo que é dito em um microfone pode ser levado ao pé da letra. E, principalmente, que o amor verdadeiro, quando há diálogo e respeito, é capaz de resistir a qualquer onda de fofoca. Quando um artista como Amado Batista precisa parar sua vida pessoal, gravar um vídeo e dizer que está envergonhado com o que estão fazendo com ele e sua esposa, isso revela algo muito mais profundo do que uma simples crise de casal ou uma fala mal interpretada. Revela uma cultura de consumo exagerado de intrigas, onde a fofoca virou um combustível diário para muitos. E o mais alarmante é que essas fofocas não surgem do nada. Elas se alimentam da nossa curiosidade, da nossa pressa em julgar, do nosso prazer quase inconsciente em acompanhar quedas, rupturas, falhas, especialmente quando se trata de pessoas famosas. Amado Batista, um homem que está há mais de 50 anos na estrada, que já cantou todas as formas de amor e dor possíveis, está dizendo que nunca esteve tão constrangido como agora. Isso deveria soar como um alerta para quem ouve. Porque quando nem a história de um casamento recente escapa do tribunal das redes sociais, estamos diante de um cenário que ultrapassa os limites da crítica. Entramos no território da maldade disfarçada de entretenimento. E para os ouvintes atentos, é essencial entender que a vida real não é um recorte de vídeo, nem uma manchete sensacionalista com fonte duvidosa. Amado Batista subiu ao palco e fez piadas sobre a vida de solteiro, como sempre fez, como todo artista faz para conquistar risos, empatia e interação. Mas bastou isso para o público construir um novo enredo. Separação, crise, traição. De onde veio isso? Não de uma fonte oficial, não de um fato confirmado, mas de uma interpretação conveniente e sedenta por escândalo. E é aí que mora o perigo. Quando deixamos de questionar a origem da informação e passamos a aceitá-la como verdade absoluta. Quando deixamos de buscar o outro lado da história, como o próprio artista veio fazer em vídeo, e passamos a espalhar como se fôssemos donos de alguma verdade. O próprio Amado deixou claro: isso é coisa de gente que nunca assistiu um show meu. Então, a pergunta que precisa ecoar agora é: estamos escutando de verdade ou apenas repetindo o que alguém nos jogou no feed? E esse comportamento coletivo, ouvintes, não afeta apenas o artista. Ele atinge também quem está ao lado dele, quem está fora dos holofotes, mas acaba arrastado para o centro da tempestade. Cálita Franciele, esposa de Amado Batista, foi exposta aos julgamentos, suspeitas e olhares desconfiados sem ter dito uma única palavra. Uma mulher que escolheu amar, que confiou em alguém e que de repente é arrastada para uma narrativa que não construiu. Isso é justo? Isso é humano? O próprio Amado em sua fala a protege. Diz que ela é maravilhosa, que não merecia isso de ninguém, muito menos dele. E esse gesto precisa ser reconhecido. Porque em tempos onde o silêncio é comum diante da polêmica, ele escolheu se posicionar. Escolheu enfrentar a onda de mentiras e defender a mulher que ama. Isso por si só é um ato de respeito. E deveria servir como espelho para muitos que preferem acreditar no caos a reconhecer que o amor ainda existe e resiste. Ouvintes, esse episódio nos ensina algo que vai além da vida amorosa de uma celebridade. Ele escancara o preço da fama em um mundo onde tudo pode ser viral. Onde um comentário feito com humor em cima de um palco se transforma em uma sentença sobre a vida privada. Onde os holofotes não iluminam, mas queimam. E quem paga esse preço? A família, o parceiro, o artista como ser humano. E todos nós, que consumimos essa indústria da especulação, mesmo que inconscientemente também fazemos parte disso. Precisamos pensar: que tipo de público queremos ser? Queremos ser aqueles que entendem que o palco é performance e que a vida pessoal é sagrada? Ou vamos continuar sendo os primeiros a comentar: sabia que ia dar nisso, quando na verdade não sabemos de nada? Amado Batista não pediu essa polêmica, mas foi obrigado a enfrentá-la. E ao fazer isso com dignidade, nos deu uma lição sobre limites, sobre respeito e principalmente sobre o peso das palavras que jogamos nas redes, sem medir o impacto que elas causam. O episódio envolvendo Amado Batista é mais do que uma simples crise alimentada por fofocas. É o reflexo de um comportamento social em desequilíbrio,
onde o barulho da mentira muitas vezes se sobrepõe ao silêncio da verdade. A era digital deu a todos uma voz, mas também deu a muitos uma plateia. E essa plateia, por vezes, não está interessada em fatos, mas em sensações. É nesse terreno fértil que rumores crescem e se espalham, transformando pessoas reais em personagens de uma novela que ninguém escreveu, mas todo mundo quer assistir. Amado, com sua trajetória marcada por canções que emocionam gerações, se vê agora forçado a justificar suas palavras, seus gestos, seus sentimentos. E o mais grave, a defender sua esposa de um linchamento moral causado por interpretações distorcidas. Quando ele diz que está envergonhado, ele não fala apenas de si. Ele fala de uma vergonha coletiva, de uma sociedade que banaliza a dor alheia para alimentar manchetes de um dia. Aos ouvintes que acompanham esse caso, é hora de fazer uma pausa e refletir. Estamos lidando com vidas, com sentimentos, com casamentos, com reputações que podem ser destruídas por uma sequência de comentários maldosos e compartilhamentos irresponsáveis. O que aconteceu com Amado Batista pode acontecer com qualquer pessoa pública e até mesmo com qualquer cidadão anônimo. Basta um vídeo fora de contexto, uma frase mal interpretada, uma imagem tirada do momento errado. E, de repente, tudo o que foi construído com carinho e esforço vira pó. A responsabilidade do público, neste cenário, é enorme, porque cada curtida, cada compartilhamento, cada kkk ou eu sabia, colabora para uma cultura de julgamento que não perdoa, não apura, não respeita. Uma cultura onde a versão da vítima raramente tem o mesmo alcance da especulação. E o mais impactante é que, no meio de toda essa tempestade, o que Amado Batista quis fazer foi simples: proteger. Proteger a imagem da esposa, proteger a relação que construiu, proteger o valor da sua verdade. Ele não precisava fazer isso. Poderia ter se calado, deixando a poeira baixar. Mas não. Ele enfrentou. Botou a cara nos stories, gravou seu desabafo, falou com o coração e fez o que poucos fazem. Assumiu a linha de frente contra o boato. Isso, ouvintes, é a atitude de quem tem caráter. É a atitude de quem não foge da responsabilidade, mesmo quando sabe que a mentira já correu o mundo antes da verdade colocar os sapatos. E isso, para quem está do outro lado ouvindo, assistindo e julgando, deveria ser o verdadeiro destaque da história. A força de um homem em meio ao furacão, tentando preservar o que construiu com amor. Para finalizar, a lição que fica é clara. Precisamos resgatar o senso de responsabilidade coletiva. Precisamos voltar a olhar para os artistas como seres humanos. Precisamos entender que nem toda frase é confissão, nem toda brincadeira é realidade, nem todo show é reflexo da vida pessoal. A arte permite exageros, permite humor, permite drama, e isso não deve ser confundido com declarações oficiais. Amado Batista não terminou seu casamento. Não traiu. Não está em crise. O que houve foi um mal-entendido alimentado por más intenções. E ele teve que se posicionar para proteger não só sua relação, mas sua dignidade. Aos ouvintes, fica o convite. Da próxima vez que uma notícia escandalosa surgir, pare, respire, questione. Porque do outro lado da tela, sempre haverá alguém real, com sentimentos reais, vivendo consequências reais. E talvez, com esse pequeno gesto, possamos finalmente começar a curar a ferida aberta que transforma a vida dos outros em espetáculo para o nosso entretenimento. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!